Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vascão, que se prepara aí para esse clássico amanhã contra o time do Botafogo. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Vasco, tudo que a mídia está falando, né? Quem vai entrar, o Felipe Coutinho que já está no bid, já pode ser escalado, será que vai ser titular ou não? Vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia está repercutindo aí dessa partida, para que a mídia também está dando favoritismo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Vascão? Então assiste esse vídeo até o final. E que baita jogo, hein, pra gente voltar ao Campeonato Brasileiro. Rafa Marques, com novidades do lado do Botafogo, mas também com o Fernando Diniz com tempo para treinar. E a gente sabe o quanto que isso é precioso para ele. É isso, Mariana. Muito bom dia para você, para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Voltar no Campeonato Brasileiro com o Clássico Carioca realmente é um grande cardápio para a abertura da rodada 13 da competição nacional. A bola rola às 6h30 da noite lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mais uma vez o Vasco vendendo o seu mando de campo, né, como já aconteceu na partida contra o Palmeiras por esta mesma competição, embora não consiga ter um bom retrospecto recente jogando lá na capital federal. Há 4 jogos o Vasco não vence atuando em Brasília, contra um Botafogo que vem ainda na ressaca pela eliminação no Mundial de Clubes e a troca do comando técnico com a saída do Renato Paiva e a chegada do David Ancelotti. Este é o confronto que coloca em campo, frente a frente, o 8º colocado, Botafogo, com 18 pontos, contra o 13º colocado, que é o Vasco da Gama, com 13 pontos. 5 pontos separam os dois times na tabela, mas há uma diferença em relação à qualidade da preparação para o jogo de amanhã. Se por um lado o Vasco teve um mês sem jogos e o técnico Fernando Diniz conseguiu com isso trabalhar bastante a equipe, a autêntica intertemporada, raríssimas vezes isso é possível, só foi possível em 2025 por causa da Copa do Mundo de Clubes. Por outro lado, o técnico recém-chegado Ancelotti teve apenas 4 treinamentos para poder preparar o Botafogo para o jogo de amanhã, com algumas ausências, né? O Igor Jesus e o Jair foram negociados com o Nottingham Forest da Inglaterra. Inclusive a venda do Jair foi oficialmente confirmada pelo Botafogo na manhã desta sexta-feira, e ao todo o Alvinegro está obtendo 32 milhões de euros com essas duas vendas do atacante Igor Jesus e também do zagueiro Jair. É evidentemente que o investidor John Textor vai ao mercado para buscar aumentar a quantidade de opções para o novo técnico italiano recém-chegado. O Botafogo ataca em várias frentes, uma delas envolve o setor de ataque, porque é consenso no clube que os outros atacantes que lá estão ainda não mostraram tamanho para poder substituir ao Igor Jesus. A tendência é que amanhã o Arthur Cabral vença a concorrência interna com o Mastriani e com o Juan Cruz e seja o titular no clássico contra o Vasco da Gama, que por sua vez tem apenas um problema, o técnico Fernando Diniz, que é o atacante Adson, que sofreu uma nova fratura na tíbia, e as situações administrativas, ou melhor, contratuais, foram equacionadas. Havia um grande temor dentro do clube em relação aos futuros do Léo Jardim e também do Felipe Coutinho, e os dois contratos estão renovados, significa dizer que eles têm condições de atuar normalmente amanhã contra o Botafogo. Diniz tem ainda uma dúvida na zaga, entre o Lucas Freitas e o Maurício Lemos, outro no meio campo, entre o Jair e o Hugo Moura. Em momentos antes da partida é que nós saberemos com qual escalação o Vasco vai entrar em campo para defender um retrospecto recente bom contra o Botafogo. Últimos 5 clássicos, o Vasco obteve 3 vitórias. Eu confirmo, a bola rola amanhã às 6h30 da noite em Brasília, e o jogo terá a arbitragem de Anderson Daronco. Mari. Perfeito, Rafa, trazendo pra gente então o raio-x, todas as atualizações das equipes. Sabe quem? Rafael Marques. Opa! É ele ali? Rafa Marques, já aparece na nossa tela. Vamos falar agora de novo de Brasileirão. Trouxemos mais cedo no nosso F360 notícias dos clubes mineiros, dos clubes gaúchos também ao vivo com o Gustavo Berton, a Natália Andrade com Cruzeiro e Atlético. E agora vamos com os clubes cariocas. Voltou, Rafael Marques. Voltou para nós, que eu já ouvi pela aí. Muito obrigado, Celso. Voltou para nós. Muito obrigado, Celso. Você joga junto comigo, meu amigo. É isso aí. Bom dia a você, bom dia, Mel. Bom dia, Mari. Bom dia, Breiler. Essa aí é uma questão que não é para ser discutida comigo. Estou sempre à disposição. Viu, Abel? Você sabe disso, o Fã de Esporte também. Satisfação voltar aqui ao F360. Quando você falou ele voltou, eu logo pensei,
o Campeonato Brasileiro. Não eu, lógico. O Campeonato Brasileiro é que está voltando, né, Abel Neto? E com ele todas aquelas questões comparativas quase que inevitáveis, né, com a Copa do Mundo de Clubes e também o sentimento do torcedor sendo, digamos, reaquecido, porque tem time que não joga há muito tempo e tem torcedor com saudade. Também tem torcedor que não está sentindo muita falta, não. Depende muito do caso, né, Abel? O que você traz de novidades? O Vasco, por exemplo, não foi ao Mundial, mas terminou bem ali, não é? O último jogo do Vasco foi contra o São Paulo. Felipe Coutinho jogando bem, dinizismo voando no Vascão, hein? Eu não falei pro Rafa, né? Eu tinha contado só pro Pedro Ivo, né? A impressão que eu tive. Conta pro Rafa, vamos ver a reação dele. Não, mas não sei se o Rafa assistiu o jogo, Rafa, mas em determinados momentos de PSG e Real Madrid, eu tive uns flashes de Vasco e São Paulo no Morumbi. Recomenda-se cautela, viu, Breno Pires? Eu acho que eu não iria tão longe assim. Como diria o filósofo Felipe Melo, você está com muita ousadura ao fazer esse tipo de comparação. Mas eu diria que, tá bom, eu entendi a lógica por trás do fato, né? Em alguns momentos, sim, o futebol que o Fernando Diniz defende, pratica, trabalha no dia a dia, é um pouco semelhante, conceitualmente, ao que foi visto naquela partida. Tá vendo? Mas, assim, qualquer coisa que se compare com o Paris Saint-Germain atualmente é uma grande heresia, né, Brilha? Convenhamos. Sobre o Vasco, o Abel e amigos, é importante dizer que o Diniz teve um mês só treinando o time. A única notícia ruim, o Vasco teve um mês, desde o jogo contra o São Paulo, a vitória lá no Morumbi, por 3-1, que aconteceu no dia 12 de junho. Nesse último mês, né, exatos 30 dias, o Vasco volta a campo amanhã em Brasília para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. À exceção da lesão do Adson, uma nova fratura na tíbia, o Vasco só teve boas notícias, né? Acertou a renovação de contrato do Léo Jardim, acertou a permanência do Felipe Coutinho. Havia uma dúvida se ele precisaria em algum momento voltar lá para o Aston Villa, nem que fosse, né, para conversar com os dirigentes do clube inglês, estabelecer algum tipo de ajuste de uma forma de receber aquilo que o clube deve ao jogador, mas foi tudo resolvido até com uma certa rapidez, né? Uma certa agilidade, e o Felipe Coutinho assinou um novo contrato com o Vasco. Então o Diniz pode, se quiser, no clássico de amanhã contra o Botafogo, colocar o chamado time titular, que ele entende ser o melhor. Há uma dúvida em relação à zaga, se joga o Maurício Lemos, que finalmente parece estar em forma, esse é um aspecto bem importante, ou se mantém o Lucas Freitas. E no meio-campo, uma dúvida técnica entre o Jair e o Hugo Moura. Nas demais posições, é o Vasco que o torcedor já está acostumado a ver escalado pelo técnico Fernando Diniz. Existe um retrospecto interessante do Verratti contra o Botafogo, já marcou 4 gols diante deste adversário e certamente esse é o item a mais de estímulo ao vascaíno para o jogo de amanhã. Além disso, os últimos 5 jogos do Vasco contra o Botafogo, o time Cruz Maltino obteve 3 vitórias. Eu posso emendar com o Alvinegro campeão da América, ou posso passar para o estúdio e vocês debaterem, por enquanto, o Vasco. Você que sabe, Abel. Não, eu gostaria que você emendasse, até porque eu já tenho uma pergunta para você. O professor David Ancelotti vai estrear? Ainda não sabemos. Depende da aparição do nome dele no Boletim Informativo Diário, o famoso BID, que é uma entidade do futebol brasileiro, né? O documento da CBF que dá condições de jogo para atletas e condições de trabalho para profissionais de comissão técnica. E isso, obviamente, né, nesse contexto está incluído o David Ancelotti, ou o Ancelotti II, novo técnico do Botafogo. 4 dias de treinamento com os jogadores alvinegros já no Espaço Lunier. A última atividade antes do jogo acontecendo agora pela manhã, e a delegação alvinegra segue à tarde para Brasília. Dentre as cotações internas para assumir a função de centroavante titular, na vaga do Igor Jesus, preferência para Arthur Cabral. É ele quem deve compor o ataque alvinegro amanhã, ao lado do Arthur e também do Savarino. São apenas situações hipotéticas, apurações, porque os treinamentos do Botafogo não são, obviamente, abertos à imprensa como
atualmente nenhum treino de clube nenhum é aberto à imprensa. Então, imagina-se que o Arthur Cabral seja o titular, até por ser um jogador que vem com um lastro maior do futebol europeu, em comparação ao Mastriani, em comparação ao Raul Juan Cruz, que são os outros postulantes a essa vaga, enquanto o Botafogo não contrata um atacante. Aliás, a janela de transferências foi aberta ontem e o Botafogo está no mercado. O jovem colombiano Barreiro, meia de 19 anos, jogador do Júnior Barranquilla, já está acertado. O Botafogo ainda não oficializou a contratação, mas a negociação está concluída. Mais uma peça para o meio-campo. E o Botafogo vai buscar, sim, um centroavante, vai buscar mais um zagueiro, até porque, além do Igor Jesus, vendeu o Jair para o Nottingham Forest. O clube inglês pagou pelos dois jogadores 32 milhões de euros para o Botafogo, mais de 180 milhões de reais, uma grana que certamente o John Textor vai utilizar também para fazer algumas aquisições, aumentar o leque de peças para o técnico italiano. Mas o Botafogo entra em campo amanhã na condição de 8º colocado, com 18 pontos. O Vasco é o 13º colocado com 13 pontos. Os dois times ocupando ali o chamado bloco intermediário, mas no momento, essa é apenas a 13ª rodada, a situação matemática do Botafogo é mais confortável que a do Vasco. Legal. O Rafa continua conosco aqui. Fique à vontade, como sempre, Rafa, para interromper, para... Aqui eu tô em casa. Quero saber quem é que semana que vem vai pagar o café para mim, que eu vou para aí, hein? Semana que vem eu tô em São Paulo. Quero saber quem vai pagar o café. É de almoço, aquele cafezinho Rafa. ali no subsolo. É de almoço, É, café, de almoço, né? Tem que ser mais ousado, né, Mari? Vai de almoço. Você tem razão. Preciso te ouvir mais, viu, Mari? O Rafa, por falar em ousadia, nós temos uma pergunta. Aqui. Ali, ó. O Rafa não vai fugir dessa. Clássico carioca em Brasília tem favorito? Quem adora e sempre levanta a mão, quero responder primeiro, é o professor Celso Zelt, Ele quando adora. aparecem essas perguntas gosto. aqui. Não deixa sem Mas chumbo. o professor, dessa vez, peço licença a ele vai esperar um pouco. Claro, porque quem licença está concedida. ansioso para responder essa, professor, é o Breler. Ah, é o O Breler? Breler levantou a mão e falou, quero responder essa. Clássico carioca, Vasco e Botafogo em Brasília. Tem favorito? O Breler, que agora há pouco disse que assistiu o Paris Saint-Germain e lembrou do Vasco. Quero ver agora o palpite. Já falei demais. Agora é com você. Não, mas tem favorito. Como o Rafa falou, o Botafogo está à frente na tabela, é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, vem do Mundial de Clubes, vai jogar em campo neutro, comando do Vasco. Manuel Tapetinho. O que é para mim, eu não consigo concordar com essa medida. Para mim é uma conta de padaria que não fecha. O Vasco vender seu mando de campo, deixar de jogar em São Januário para jogar em Brasília, e esse era um jogo... Verdade. O Vasco, em 2023, naquela arrancada contra o rebaixamento, vence o Botafogo em São Januário. 3 pontos importantíssimos. Então, para mim, é um absurdo completo o Vasco vender o mando, ainda mais num clássico dificílimo O gol contra o antológico Botafogo. do Paulo Henrique, né, Pereira? Foi. É, gol do Paulo Henrique. Então, o Vasco, para mim, né, é não colocar em perspectiva a dificuldade de um campeonato brasileiro. Porque em Brasília o Vasco também não pode vencer? Perdeu pro Palmeiras quando vendeu o mando de campo. Faz 4 jogos que não vence, né? Em São Januário também ganha e perde. Mas em São Januário, Abel, estatisticamente, o Vasco é mais forte. O Vasco já conhece... O ambiente é outro. O ambiente, a torcida empurra de maneira diferente. Em Brasília, por exemplo, não dá para garantir nem maioria na arquibancada. A vibe é Vendeu outra. contra o Palmeiras... Pelo visual, o Palmeiras tinha muito mais torcida. Então, para mim, é uma decisão muito equivocada da diretoria, da gestão do Pedrinho. Isso aumenta, então, para você o favoritismo do Fogão? Não, para mim o Botafogo é favorito por ser um time melhor, ter um elenco melhor, mas tem as questões. Trocou de técnico agora, a saída do Paiva, a maneira como saiu, sem Igor Jesus, que faz falta ali na referência, mas por tudo isso eu vejo o Botafogo levemente favorito. Não é aquele favoritismo como seria, por exemplo, no ano passado, né, em que o Vasco, no meio, a essa altura da temporada, não passava muita confiança. Eu vou colocar favoritismo pro Vasco dessa vez. Sério? Você vai ficar com a imagem do Morumbi. Vou meio ali... Do Morumbi, né? Não é do Mundial de Clubes, não, né, Mari? Tá um pouco confuso pra mim se é Morumbis ou se é de fato Estados Unidos, mas mais Morumbis. Mas eu digo muito pelo momento também, assim. Eu acho que o Botafogo, ele volta machucado do Mundial. Machucado
pelas escolhas ou pela escolha do seu próprio investidor, de mudar comando técnico. Pode dar muito certo com o David, mas ainda não dá para a gente afirmar isso. Volta sem esse tempo que o Diniz teve de treinamento, de adaptar outras ideias ou, enfim, né, novas associações ali dentro dos seus jogadores. Volta com ausências importantes. Jair estava muito bem na defesa, o Igor Jesus lá na frente. Acho que o Botafogo não teve esse tempo de adaptar as novas contratações a ponto do Arthur Cabral já de fato ser esse homem referência para dar resultado. Então hoje eu vou colocar o favoritismo para o Vasco, porque eu acho que o Vasco ele termina muito bem, né, antes da pausa, e pode ter aproveitado melhor esse tempo para dar mais luz ao trabalho do Diniz. Um está retomando depois de um mês, o outro restartou tudo, restartou o trabalho, né? Metade do Botafogo está saindo, metade do Botafogo está chegando. Agora o senhor viu, senhor Breler? Mas tem uma memória ali, né? Opa, apontou o dedo para você, O senhor viu, ameaça? o senhor viu como a sua comparação é perigosa? Essa minha bola tá cada vez menor, hein? O senhor comparando, eu concordo. o senhor comparando o Vasco com o PSG, o adversário do Vasco é justamente aquele que sabe segurar o PSG. Ou pelo menos soube segurar o PSG. Mas o dono não gostou. O dono, não curtiu a nem ideia. todo adversário é PSG. Ele quer Botafogo Way. Mas acho que um pelo outro eu ainda O confio Palmeiras mais não no é o Botafogo. PSG. Ainda bem, né? Eu ainda confio eu- mais no Botafogo. Posso dar o meu palpite? Pode. Claro. Estou em nova fase. O meu palpite é não tem favorito. Olha a minha nova fase, mureteiro. Isso é o não palpite. Abel Prates. Abel virou Abel Prato. Meu palpite é empate. Pronto. Rafa Abel sem Prates. graça. Estou na fase Prates, mureteiro. Total. Que fase ruim de Abel Neto. O pessoal de Brasília, Não, mas já que foi para Brasília, vamos oferecer gols, né? Mas eu acho que tende a ser um jogo equilibrado. Sim. Realmente. O Vasco deixou ali... O Vasco vinha evoluindo já com o Diniz. Tem boas notícias, né? Como o Rafa destacou, permanência do Léo Jardim, permanência do Coutinho, chegada do Thiago Mendes. O Thiago Mendes eu ainda não trato como uma certeza, é preciso ver. O Thiago Mendes, em 2 temporadas no Catar, fez só 30 jogos. 30 jogos é o que um jogador no futebol brasileiro faz no primeiro semestre, às vezes até mais. Então é preciso ver como entra nesse ritmo, se readapta ao futebol brasileiro depois de 8 anos retornando. Mas eu vejo o Vasco num bom caminho de evolução com o Fernando Diniz. De repente, esse momento de transição, de reformulação, novo técnico, jogadores saindo, outros ainda se adaptando. No Botafogo, isso pode ajudar o Vasco a equilibrar. O Vasco que, pelo menos antes da parada, vinha jogando bem. A gente vai falar do Flamengo já, ainda com o Rafa Marques conosco, trazendo as informações. Antes, temos uma mensagem lá na nossa hashtag F360BR, já está na tela. Luiz Bratfish. Não. Luiz Bratfish. Vamos ver o que ele tem para falar. Difícil. Não está trabalhando hoje? Esses caras, não é brincadeira. Eu acho que ele pulou o muro. Acho que ele pulou o Ele está muro. no 360, então agora ele não é mais parte envolvida no programa, ele pode. Nasceu Tecnicamente, ele é um fã do esporte. Difícil cravar qualquer coisa do futuro do David Ancelotti. Que ele entende de futebol me parece inegável, mas será que vai ter tamanho para se sustentar caso os resultados não venham? E pensando na carreira dele... É exatamente o que eu penso. Só um pouquinho, Rafa. Que o Luiz Bratfish, ele escreveu um livro, não escreveu uma mensagem. Uma tese. Viu, Rafa? Tem mais 10 linhas aqui. E pensando na carreira dele... Claro que pegar um projeto grande é importante, mas será que futebol brasileiro é o melhor ponto de partida? Abraço para o amigo Luiz Bratfish. Contribuiu com o debate. Grande palmeirense. E o Grande Rafa peixe concordou com ele ainda. Você concordou com ele, Rafa? Diga aí. Sim, concordo. Eu falei sobre isso domingo à noite, durante a edição do Sport Center. Tenho falado sempre aqui na programação da ESPN. Cabe para o David Ancelotti aquela perspectiva que, em alguns casos, se assemelha à do Felipe Luiz. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Quando o Flamengo efetivou o Felipe Luiz como técnico do profissional, eu falei sobre os aspectos positivos, mas eu tinha algumas preocupações sobre a parte prática no tocante à cobrança, à pressão, à necessidade de resultado, uma outra função, que ele não tinha
elástico o suficiente para isso. Mas com o tempo ele se mostrou capacitado para aguentar o tranco em muitos momentos, né? E acho que a média do Felipe Luiz ela é muito mais positiva do que negativa desde então. Para o Ancelotti ainda tem outros complicadores, né? Não conhece o clube, não fala o mesmo idioma. Aliás, idioma tem sido pauta interna no Botafogo entre o Ancelotti e os seus auxiliares, uma cobrança para que eles aprendam rapidamente alguma coisa de português, para isso facilitar um pouco mais a comunicação entre a comissão e os jogadores, além do fato de ser o primeiro trabalho dele, né, de fato como o comandante, quem vai para sentar na cadeira da sala de imprensa e da coletiva vai ser ele, não vai ter mais um anteparo de ninguém. Existe, querendo ou não, outro aspecto que a gente para debater, eu vejo muito debate, que é, por exemplo, uma perspectiva de ser liberado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira em 2026 na Copa do Mundo. Será que em nenhum momento isso fica de alguma forma também permeando o sentimento dele, a rotina dele? Eu acho que sim. Quem não quer estar numa Copa do Mundo, né? E no caso dele não é diferente. Imagina ser o auxiliar técnico campeão, ex-campeão do mundo com a seleção brasileira. Tem muitas coisas acontecendo nessa discussão, mas a minha principal preocupação sempre, né, Abel? O Brasil sempre entra na Copa do Mundo pensando nisso. Embora o momento não sugira esse cenário, a gente tem que manter essa linha de confiança, né? Mas assim, são vários aspectos que eu acho que ajudam a solidificar essa percepção que a gente tem de que, pelo menos eu tenho, de que eu não tenho elementos para duvidar do conhecimento do Ancelotti sobre futebol, mas tenho motivos sim para ficar preocupado com a sua capacidade de aguentar o tranco, de tocar um projeto com tanta exigência. Com os dias bem mais distantes dos holofotes, o Vasco também encerra hoje a preparação para retornar aos gramados. Em relação ao mercado, a equipe não terá mudanças. A janela foi importante até aqui para manter a base do time principal. Após a rescisão com Aston Villa, Coutinho renovou o contrato com o Cruz Maltino e ainda foi absolvido da expulsão contra o Fortaleza pelo STJD, podendo assim estar em campo amanhã. Quem também estendeu o vínculo foi Léo Jardim, que assinou um novo contrato até 2030, agora com o segundo salário mais alto do elenco. Depois de 10 dias de folga e quase 20 dias livres para treinamentos, o Vasco de Fernando Diniz deve contar com o retorno de David aos relacionados. O atacante não entra em campo há 9 meses, se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho. Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 6h30 da noite, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Vasco que se prepara para amanhã enfrentar o time do Botafogo às 6h30 da noite. Isso mesmo, um jogo muito importante aí para o time do Vasco, né? Nessa volta do Campeonato Brasileiro. Vamos ver também como é que o Vasco vai se comportar dentro de campo, né? Então, esse jogo vai ser em Brasília, né, lá no Mané Garrincha, o Vasco que vendeu esse mando de campo. Lembrando que o Vasco hoje ele tem 13 pontos contra 18 do time do Botafogo. Então uma vitória, o Vasco iria para 16, certamente chegaria ali em 10º, né, poderia acabar essa rodada em 10º colocado, a depender de alguns outros resultados, né? Mas vamos ver como é que o time do Vasco vai se comportar, né? O Vasco que terminou, né, essa primeira parte, assim, digamos, do Campeonato Brasileiro com uma vitória muito importante para cima do São Paulo e agora tenta se retomar aí, né, voltar a todo vapor também contra o time do Botafogo amanhã. Mas e aí? O que é que vocês acham, né? Aqui a gente olhando aqui, estão dando a internet, né, dando favoritismo ao time do Botafogo contra 26% do Vasco, 29% de empate e 45% de vitória para o time do Botafogo. Mas isso aqui é apenas umas estatísticas, né? Lembrando que o Botafogo também vai ter alguns desfalques e o Vasco também pode aproveitar tudo isso aí. O Vasco também teve a notícia aí do Léo Jardim, que vai permanecer no time do Vasco aí até 2030, mas tem uma cláusula, né, de contrato. E vamos ver como também vai ficar essa situação do Léo Jardim, porque se chegar um acordo, né, se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, se não me engano, o Vasco tem que negociar o Léo Jardim. Então, que nem disse o Pedrosa, eu acredito que já tem essa proposta, está só esperando aí para poder ser vendido, né? E tem a informação também que o Vasco negocia com atacante, né? Negocia atacante com futebol português, isso mesmo. Fora dos planos do Vasco, o Cauã Paixão está de malas prontas para Portugal. O atacante de 21 anos estava emprestado
ao Polícia, né, da Ucrânia na última temporada. Dessa forma, o jogador despertou interesse do Legions, da segunda divisão portuguesa, que decidiu contratá-lo em definitivo, né? O Vasco vai manter parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar com uma venda futura, né? O Legions conta com outros brasileiros no elenco, como o zagueiro Rafael Santos e o atacante Ayrton, ambos ex, né, do time lá da Gávea. Então o Vasco não pretende contar com o jogador e negociou aí, né? Então o Vasco pode sim lucrar mais algumas doletas, né? Já pensando nessa janela de transferência que se abriu agora e se fecha dia 2 de agosto. Mas e aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham o favoritismo aí do Vasco, né, contra o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.